Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal. E na aula de hoje você vai acompanhar as unificações italiana e alemã. Unificações nacionais aqui no canal hoje. Bom, gente, então começando nossa aulinha aí de unificação italiana e alemã, dando prosseguimento ao nosso curso de História Geral aqui do canal, né? E vamos pensar agora no Congresso de Viena, que foi lá até 1815, que foi, de fato, uma reação, né, conservadora a todos aqueles movimentos nacionalistas, né, liberais que vinham acontecendo desde a Revolução Francesa. Então, o Congresso de Viena, liderado pelo príncipe Metternich, né, acabou então, que é austríaco, né, o Império Austríaco, né, eles derrotaram o Napoleão, então achavam que tinham derrotado a própria Revolução Francesa, né, a burguesia, os ideais liberais. Não, eles queriam então manter aquela velha ordem. E para impor o domínio do Império Austríaco, né, eles vão, por exemplo, redefinir as fronteiras da Europa. E eles têm uma política muito clara, tanto para a região onde hoje é a Alemanha, quanto para a região onde hoje é a Itália, a Península Itálica. Vamos começar então com a questão italiana. Começamos pela unificação italiana. O Congresso de Viena então vai dividir a Península Itálica em aproximadamente umas 8 regiões. Desde lá do sul, que tinha o reino da Sicília e de Nápoles, que eles vão unificar e criar o reino das duas Sicílias, né? Até o norte, que tinha o reino sardo-piemontês. Então você vai ter aproximadamente umas 8 divisões. Daqui a pouco eu falo para vocês com calma cada uma delas, né? Mas o detalhe aqui é o seguinte: ao norte, então Piemonte, onde tem Turim, e Sardenha, importante Ilha da Sardenha. Tinha um reino ali, reino sardo-piemontês. Esse reino, ele era independente. Ele não era submisso aos austríacos. Tinha uma família real própria que governava ali, que eram os Savoias ou Saboias, né? Então esse pessoal vivia ali num lugar que também já tinha uma certa industrialização lá em Turim, por exemplo, né? Então você percebe que também tem, junto com esta nobreza que governa o reino, você tem uma burguesia forte e rica e uma classe operária. Então a ideia aqui é a seguinte: é despertar um nacionalismo, né, italiano, um sentimento histórico de união das pessoas, né, italianas, para unir todas aquelas regiões e formar o país Itália. É lógico que a Casa de Savoia pensa em ampliar os seus domínios, formar um estado muito maior. A burguesia, ela pensa em ampliar, né, o seu mercado interno, buscar mão de obra barata no sul. Então, veja, os interesses são grandes para esse reino sardo-piemontês despertar, jogar a ideia do nacionalismo para ver se eles conseguem formar o Estado Nacional Italiano. E isto é muito divulgado já a partir de movimentos que são chamados genericamente de Risorgimento. O Risorgimento, a ideia de que a Itália já foi gloriosa no passado, Império Romano, Renascimento, e que agora tem que voltar. É o Risorgimento, não é? É lógico que é interessante, né, dizer que o interesse aí é formar um Estado nacional, mas o governo monárquico. Porém, há pessoas que têm o sentimento do ressurgimento e querem a república. Esses aí já formam movimentos mais radicais, a Jovem Itália, não é? Os carbonários. Então esses sentimentos eles já estão ali latentes, lá em 1815, 1820, já são amplamente debatidos. Dentro do pessoal mais carbonário, mais radical, que é a república, vai ter aquele Giuseppe Garibaldi, por exemplo, não é? Vai ter um Giuseppe Mazzini. Agora, o pessoal que é mais moderado e que quer aceitar um regime monárquico, né? Vai ser o Camilo Benso, por exemplo, né? O Conde Camilo Cavour, que era um homem de Turim muito rico, dono de jornais, né? Defendia muito o ressurgimento. Tá bom, então isso estava rolando, gente, já na Península Itálica, não é? Piemonte e Sardenha, que era o único reino italiano livre, conspirando.
tentando pensar numa unificação. E quais eram os outros reinos? Vamos lá, né? Eu falei que no sul, que era bem diferente do norte, né? Mais agrário, né? Então tem o reino de Nápoles, o reino de Sicília, que formou o reino das duas Sicílias. Aquilo lá passou a ser propriedade pessoal da família dos Bourbons. Aquela família de nobres que já comandava a Espanha e a França. Tá bom. No meio do caminho, né, no centro da Itália, você vai ter ou as terras da igreja, os chamados estados pontifícios, né, território do Papa. Ou você vai ter alguns ducados, cujos duques, né, eles eram submissos ao imperador austríaco, né, ducado de Parma, Módena e a Toscana. Beleza, agora chegamos no norte. O norte é reino da Sardenha, Piemonte, como já expliquei para vocês, mas tem também a Lombardia e a Venécia, né? Veneza. Lombardia, Veneza eram também de posse do imperador austríaco. Então veja que a Áustria ela é a maior inimiga dessa unificação italiana. Todo esse nacionalismo italiano tem que ser despertado principalmente contra os austríacos, né? E a figura da igreja também, porque ela também não vai querer, o Papa não vai querer perder as terras, junto também com os Bourbons que dominam lá o sul. É esse o panorama. Quando a gente chega então em 1930, teve aquelas rebeliões lá na França, né? Quando derrubou lá o rei Carlos X, teve o nacionalismo que levou à independência da Bélgica, né, frente aos holandeses, movimento polonês, grego, né? Então na Itália também aconteceu isso, né? O ressurgimento começa a ser muito forte naquele período. Só que assim, só em 1848 a coisa foi para valer. 1948 é chamado, né, de a Primavera dos Povos, então começa um movimento armado contra os valores da nobreza, contra aquelas ideias antiquadas do Congresso de Viena e tudo mais. Então começa ali uma guerra. O rei de Piemonte, Sardenha, na época, era o Carlos Alberto. Né? O Carlos Alberto fez a sua Constituição, né, o Estatuto Albertino, então ele já não era um rei absolutista, ele aceitava a Constituição, e agora ele vai tentar fazer uma guerra contra a Áustria para tentar anexar, principalmente, Lombardia, Veneza, Parma, Módena e Toscana. Esta era a ideia dele. E vai para a guerra. Só que perde. Né? O Império Austríaco derrota o Carlos Alberto e ele, derrotado, né, naquele momento, em 1848, não vê outra situação senão acabar renunciando ao cargo de rei do Piemonte e Sardenha em nome do filho. Né? O filho dele era o Vítor Emanuel. Então assume o Vítor Emanuel lá em 1848 no lugar do pai Carlos Alberto. E a coisa continua, porque o Vítor Emanuel ele vai nomear como primeiro-ministro do reino sardo-piemontês o conde Camilo Cavour, né? O Camilo Benso, aquele que é ligado ao Ressurgimento, que tem jornal que defende o Ressurgimento, que é um cara muito rico lá em Turim. Então esse cara vai ser meio um patrocinador da retomada dessa guerra contra a Áustria, da tentativa de formar o reino italiano, né? Muito bem. Aí ele percebe que ele precisa, vamos dizer assim, né? Ele precisa, o Camilo Benso, primeiro-ministro, de apoiadores para formar a Itália. Sozinho ele não vai conseguir derrotar o Império Austríaco. Então ele espera o momento mais certo. A gente entra nos anos 1850, vai ter uma guerra que vai envolver muita gente, que é a Guerra da Crimeia, entre 1853 e 56. Né? É quando a Inglaterra e a França se juntam contra a Rússia, brigando por causa lá da Ucrânia, né, da Crimeia. E aí então que o reino sardo-piemontês, nesse momento, se alinha à Inglaterra e à França, principalmente. Há uma aliança com a França, nesta guerra, 53-56. Então o Camilo Cavour usa dessa aproximação que ele vai ter com o imperador francês, Napoleão III, e vai falar, Napoleão III, vamos fazer o seguinte, eu quero formar a Itália aqui, me ajuda numa guerra contra os austríacos, eu vou pegar Lombardia, Veneza, Parma, Módena e Toscana, né? Mas aí, em troca, você pode pegar Nice, entendeu? Savoia, para você anexar para a França. Vamos lá, então, Napoleão III. Napoleão III, então, faz uma aliança com os sardo-piemonteses nesse momento, numa guerra lá por 1858, 59. Tá, quando começa a guerra, então, vai ter a primeira vitória, os caras vão anexar a Lombardia, até que o Papa está preocupado. O Papa está preocupado porque daqui a pouco os italianos com certeza vão bater na porta de Roma
e vão querer pegar também Roma para formar o reino italiano. Certeza, o Papa tem isso na cabeça, certeza. Então o Papa ele pressiona o Napoleão III. Pressiona o Napoleão III para que ele saia dessa guerra, né? Para que ele retire o apoio em relação aos sardo-piemonteses, né? E isso acontece mesmo, né? Ele retira o apoio, coloca suas tropas, né, da França para cercar Roma e proteger Roma, e a guerra termina ali com apenas a anexação mesmo da Lombardia. Lombardia, cidade principal ali, Milão, tá? Então, Sardenha, Piemonte, vai anexar ali Lombardia e para por ali mesmo. A coisa para ali. Só que o que não para é o sentimento nacionalista, né? As pessoas, né, vão aderindo cada vez mais ao ressurgimento. E há um movimento tão forte nacionalista nos ducados de Parma, Módena e Toscana, que os duques que são fiéis à Áustria acabam aceitando a ideia de que ou eles meio que patrocinam a entrada do ducado dentro do reino italiano, ou eles vão ser derrubados pelo povo. Então eles fazem assim, fazem plebiscitos. Então, por meio de plebiscitos, né, acaba no início dos anos 60, Parma, Módena e Toscana, entrando para o reino italiano. Beleza. Paralelamente, no sul da Itália aparece a figura do Giuseppe Garibaldi. O Garibaldi já tinha dado um rolê imenso, gente. Ele já tinha tentado anteriormente guerras, né, para formar a Itália, tinha perdido, tinha sido condenado à prisão, aí ele tinha fugido da Itália, acabou fugindo, acabou no Brasil, no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro ele foi lá para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, se meteu na nossa Revolução Farroupilha, conheceu a Anitta, né? A Anitta que casou com ele, a Anitta Garibaldi, tiveram filhos, depois ele foi para Uruguai lá, ficou um tempo lá no Uruguai, aí foi de volta para a Itália, e na Itália, né, ele entra de novo na guerra, né? É um carbonário, tem seus destacamentos, com camisas vermelhas, e vai derrotando os Bourbons lá no sul da Itália, consegue a vitória. Só que, lógico, né? Ele é um cara mais radical, ele quer a república. Está se formando no norte um reino da Itália. E aí, o que ele faz? Ele aceita entrar para o reino da Itália, né? Levar o sul da Itália, o reino das duas Sicílias, para dentro do reino da Itália, mas ele quer uma república, né? Acaba aceitando, né? Ele prefere uma Itália unida e monárquica do que uma Itália desunida e ele lá na república só no sul. Então ele acaba chamando o imperador, o rei, né, Vítor Emanuel, para o sul. Eles marcham de cavalos juntos em Nápoles, né, mostrando, né, que agora o sul da Itália também está junto e unido no reino da Itália. E o Vítor Emanuel, então, é o rei, né, do reino da Itália a partir de agora. O Garibaldi não para aí. Ele agora vai atacar as terras da igreja. Tá faltando as terras da igreja, né, gente? E aí ele consegue muitas vitórias, mas Roma ele não consegue. Roma cerca Roma, mas as tropas francesas, né, defendem arduamente Roma. E Roma não é anexada nesse momento. Roma não é anexada, como também Veneza também não é anexada neste momento. Mas já temos o reino da Itália formado. Agora, eu acho que nessa segunda parte da aula, a gente poderia já começar a unificação alemã. E você vai ver que no meio da explicação da unificação alemã, vai ter um porquê e o momento certo de pegar Roma e Veneza para a Itália. Você vai ver, acredita em mim, tenha fé aí, tá bom? Então vamos falar um pouco da unificação alemã. A unificação alemã tem coisas parecidas e coisas que são distintas em relação à unificação italiana, né? Primeiro a gente pode dizer que se na Itália tinha lá o reino do norte, né, da Sardenha, Piemonte, o reino germânico mais importante era a Prússia, né, que ficava também no norte, que também tinha uma característica de ser também industrializado, portanto tinha uma burguesia e uma classe operária, e tinha uma monarquia também, né, o Kaiser Guilherme lá governava o reino da Prússia. Na verdade, a situação era a seguinte, o próprio Congresso de Viena, lembra dele, né? O próprio Congresso de Viena acabou dividindo aquela região toda de cultura germânica em uma confederação germânica, né? Havia uma confederação germânica que eram 39 estados de cultura germânica sob o controle, né, da Prússia e da Áustria, que no parlamento em Frankfurt, né, onde se encontravam os representantes dessa confederação, dos 39 estados, quando tinha qualquer votação, os votos da Prússia e os votos da Áustria valiam dobrado, né? Eles valiam muito mais que os demais. Então,
a Confederação Germânica, ela que existiu, portanto, criada pelo Congresso de Viena, né? Ela tinha um predomínio da Prússia e da Áustria. A Prússia que queria formar a Alemanha, e para formar a Alemanha tinha que se livrar do poder da Áustria. Veja que a Áustria é inimiga da unificação italiana e inimiga da unificação alemã. Bom, a coisa começa mais ou menos assim, tem uma união econômica, porque já é uma confederação, né? Vamos dizer assim, né? Já tem uma certa união. E aí se cria, a partir de 1834, o Zollverein, né? O Zollverein é tipo uma união aduaneira. Você tem uma livre circulação de pessoas, mercadorias, sem impostos, por toda a Confederação Germânica. Isto já é meio uma união mesmo. É uma confederação e tem uma união econômica. O que falta mesmo é a união final, a união política. Mas aí tem que se livrar do poder da Áustria, né? E aí precisa de guerra. E como que vai acontecer isso? Vai acontecer a partir da chegada ao governo do primeiro-ministro Otto von Bismarck, né? A partir de 1862, o Kaiser Guilherme nomeia o Otto von Bismarck o primeiro-ministro prussiano. E ele vai ter uma política muito esperta, muito detalhada, muito interessante, que vai articular, ele vai ser o arquiteto, vamos dizer assim, da formação do Império Alemão, né? Do chamado Segundo Império Alemão, Segundo Reich. O primeiro Reich teria sido, então, lá do Sacro Império Romano Germânico, medieval tal, e moderno. Agora seria o Segundo Império Alemão e o arquiteto seria o Bismarck, porque ele vai empreender uma campanha militar, 3 guerras. Por meio dessas 3 guerras ele vai acabar unificando toda a Alemanha. Na verdade, acho que vocês já entenderam que a guerra que o Bismarck tem que fazer é contra a Áustria. É tirar a Áustria fora da Confederação Germânica e formar o reino, o Império Alemão. É isso que ele quer fazer. Bom, mas aí o Bismarck é um cara politicamente muito sagaz. Ele sabe que ele não pode ir lá e declarar guerra contra a Áustria. Ele tem que ser a vítima. Ele tem que esperar que a Áustria declare guerra contra ele. Aí ele é a vítima, né? Então ele vai se aproveitar de uma discussão que era a seguinte: a Prússia estava disputando a posse de ducados com a Dinamarca. Se você olhar o mapa, tem a Prússia e tem a Dinamarca. E entre a Prússia e a Dinamarca, lá no norte da Europa, tem 2 ducados, né? Holstein e Schleswig. Então, essa disputa entre Prússia e Dinamarca, pelos 2 ducados, o Bismarck, malandramente, ele vai chamar a Áustria para essa discussão. Ele vai meio dizer assim: olha, Áustria, vamos numa guerra contra a Dinamarca, a gente ganha os 2 ducados, a gente divide esta posse. Foi isso que foi feito, né? A Áustria acabou entrando na história. Mas, na hora H, a Prússia anexa os 2 ducados. Isto deixa a Áustria muito brava e a Áustria declara guerra a seguir, né? A Guerra dos Ducados foi em 1864. A Prússia declara guerra a Áustria declara guerra em 1866. É a chamada Guerra das 7 Semanas, em que a Prússia não tem grande dificuldade de derrotar já ali os austríacos nesta guerra, né? E já fazer uma unificação da Alemanha, mas só a parte do norte. Eram 22 estados germânicos, né? Dos 39, 22 já fecharam com o Kaiser prussiano e já formaram a Alemanha do Norte, o Império Alemão do Norte. Mas faltava o Sul. Detalhe aqui, grande observação aqui, gente. Quando em 1866 estava acontecendo a Guerra Prússia contra a Áustria, né, a Guerra das 7 Semanas, os italianos, que não são bobos nem nada, sabem que a Áustria estava numa guerra difícil, foram lá e pegaram Veneza. Então Veneza foi anexada pela Itália neste contexto que eu estou explicando para vocês, em 1866. Lá na Itália agora só falta Roma, né? Lembra? Bom, então a Alemanha do Norte está unificada. Falta o Sul. O Sul é mais agrário, o Sul tem mais fidelidade com os austríacos, tinha outro jeito de ser, né? Você tem lá no Sul, você tem desde a Bavária, né? Desde a região da Baviera, né? Passando por Wittenberg, lá onde o Lutero viveu, né? Tendo também Hesse, né? Então são várias regiões, né, que formam lá o Sul e que são mais resistentes. Aí precisava, né, o Bismarck precisava de uma terceira guerra. Essa terceira guerra seria assim: arrumar um inimigo dos germânicos, para unir os germânicos numa guerra, que eles iam marchar juntos.
À medida que eles marchassem juntos contra um inimigo em comum dos germânicos, despertaria o nacionalismo germânico, e aí seria muito mais fácil, né, para então adentrar o sul para juntar com o norte e formar o grande império alemão, o grande Reich alemão, né? Então, gente, o Bismarck estava atrás de uma guerra e de um grande inimigo contra os germânicos, e ele conseguiu isso numa questão completamente aleatória, né? Os franceses, acho que os franceses eles encarnam bem, né, esse negócio de ser o inimigo germânico. Tá lá na fronteira, inimigos naturais, históricos e tudo mais, né? Então o Bismarck conseguiu mexer numa questão diplomática, que foi a seguinte. Estava tendo uma discussão sobre a sucessão do trono espanhol. Então, estava vago o trono espanhol e os nobres europeus estavam sugerindo possibilidades de nomes para o próximo imperador espanhol. E lógico que o Kaiser Guilherme, um prussiano, acabou indicando um germânico como ele como sendo um possível sucessor do trono espanhol. E isso, é claro, que vai irritar o Napoleão III, imperador francês, porque pensa bem, você tem a Prússia aqui com os germânicos. Se tiver um germânico ali na Espanha, no meio fica a França. Então o Napoleão III não gostou e começou a trocar correspondências, cartas, né, corpos diplomáticos conversando, reunindo sobre essa situação. Né? E a solicitação que o Napoleão III tinha era que o Kaiser retirasse essa indicação. Coisa que o Kaiser aceitou. E mandou uma correspondência, inclusive, o telegrama de Ems, né, dizendo que ele concordava com o Napoleão III em retirar aquela indicação. E não é que o Bismarck intercepta este documento, ele muda o sentido do documento e faz humilhar o Napoleão III. Isso foi publicado no dia seguinte no jornal. E esta humilhação provoca no Napoleão III uma ira muito grande e ele declara a guerra contra a Prússia. Então, mais uma vez, o Bismarck, o cara hábil, faz com que alguém declare guerra contra ele, né? E era justamente o que o Bismarck queria, um inimigo dos germânicos, que seria o francês, tá vendo? Ele é contra que o germânico tenha o trono da Espanha, olha só. Então ele consegue despertar o nacionalismo germânico e uma guerra contra a França. Então, quando começa essa guerra franco-prussiana de 1870, o Sul forma exércitos, né? O Sul dos estados germânicos, né? Formam exércitos ali, né? Baviera, Wittenberg, Hesse, todo mundo vai lá e forma exércitos para marchar juntos. E eles vão lá e não vão ter dificuldades de derrotar o Napoleão III em 1870. Na Batalha de Sedan, o Napoleão III, inclusive, foi preso, né? E isso, inclusive, vai levar ele a capitular, já dizer que perdeu. Que leva, inclusive, na população de Paris, gera na população de Paris uma revolta contra o Napoleão III. Ele é derrubado, né? Ele acaba sendo derrubado e proclamado uma terceira república na França, naquele momento da Guerra Franco-Prussiana. Há um novo presidente, o primeiro presidente lá dessa terceira república recém-instalada na França, né? O Thiers. Né? E o Thiers, na verdade, ele começa negociações com os prussianos para acabar a guerra, né? A França vai perder a guerra. Aí há também uma discordância de parte da população parisiense em entregar tão fácil assim a vitória. Há uma rebelião, né? Os caras, principalmente da classe operária, da classe popular, acabam tomando o poder em Paris. Paris fica desgovernada, né? E eles tomam o poder. O Thiers vai ter que sair fora de Paris e colocar o governo para fora de Paris, né? No interior da França. E a camada popular faz a Comuna de Paris, né? Em 1871, você tem uma experiência de um governo popular que dura poucos meses, é verdade, né? Os próprios alemães, né, acabam libertando os prisioneiros franceses da guerra, eles invadem Paris e acabam com a Comuna de Paris, lá em 1871. E aí os alemães vencem a guerra, a França assina a derrota, né, aquele presidente Thiers acaba assinando a derrota na guerra, e os alemães vão até o Palácio de Versalhes e fazem ali a cerimônia de unificação alemã. Né? Foi quando o Kaiser Guilherme foi então declarado imperador de toda a Alemanha, quando o Sul aceita entrar para o Império Alemão. A própria Baviera, inclusive, aceita, mas mantém seu estatuto de independência. Né? O rei da Baviera continua existindo. Né? Depois do tratado que se faz ali preliminarmente, eles fazem a festa toda lá no Palácio de Versalhes, na França, lá em Paris, e depois eles fazem finalmente o tratado final que unifica o Império Alemão, Tratado de Frankfurt, né? Foi feito lá em Frankfurt. Então temos o Império Alemão a partir de 1871. E, inclusive,
eles vão, porque derrotaram a França numa guerra, né, anexar territórios da França. A Alsácia e a Lorena, né? Que seria tipo um prolongamento do próprio sul da Alemanha, né? Do Império Alemão. Alsácia e Lorena. Gente, isso vai gerar um ódio na França, uma vontade de revanchismo. O famoso revanchismo francês, que claramente, né, vai ser alimentado durante todo esse período entre 1871 até lá na Primeira Guerra Mundial, que vai acabar em 1918, né? Então aquele tratado de 1919 de Versalhes já é a revanche francesa em torno daquilo que os alemães tinham feito para eles no passado. Veja só essa rivalidade, não é? Então, veja só, a Alemanha está formada, tem o revanchismo francês. Tá, muito bem, gente. Mas, veja só, quando a França entrou nesta guerra contra os alemães, Napoleão III declarou a guerra, ele teve que tirar os exércitos que estavam lá cercando Roma e protegendo o Papa para aquela guerra contra os prussianos. Foi então que os italianos se aproveitaram e pegaram Roma para eles, não é? O Papa não aceitou isto. O Papa disse que roubaram Roma dele, que as terras eram da igreja. Ele não reconhecia a unificação italiana. Se dizia um prisioneiro de Paris e não reconhecia tudo aquilo que tinha acontecido. E esta questão, gente, é uma questão que ela se alongou por décadas, né? Desde 1870, não é? Quando Roma foi anexada, até 1929. Somente em 1929 esta questão romana, como era chamada, né, foi resolvida quando na Itália governava o primeiro-ministro, o fascista, não é, Benito Mussolini, assinou lá com o Papa o Tratado de Latrão, que resolve a questão romana. O Papa dizia que reconhecia a unificação italiana, que reconhecia que Roma tinha sido anexada pelo Estado italiano, pelo reino italiano, mas em troca o reino italiano reconhecia que o Vaticano, que é um bairro de Roma, era um Estado separado e que o Papa era um chefe de Estado ali, né? Esta negociação acabou então sendo assinada em 1929 pelo Tratado de Latrão, dando fim à questão romana. Então, Alemanha e Itália já estavam unificados desta forma, certinho? Valeu por assistir esse vídeo até agora e se você gostou, deixa seu like, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e tamo junto!